Bom dia! Hoje eu tô aqui com a Roberta Martinique, advogada criminalista, especialista em crimes empresariais e digitais. E na pauta de hoje do Justamente, mais um debate acadêmico, eu trouxe a Roberta para falar um pouquinho sobre a questão penal do direito digital. Vivemos hoje um momento muito complicado e sem precedentes, que é a pandemia do coronavírus, e ela nos trouxe também mais perto de outras questões, como a tecnologia. A gente percebeu que a tecnologia hoje é muito presente, muito influente nas nossas vidas, e estamos cada vez mais em expansão diante da tecnologia, e isso repercute em diversas áreas da nossa vida e também precisamos entender essas ramificações. E é por isso que eu trouxe a Roberta aqui hoje para falar um pouco sobre isso, sobre especificamente da ramificação da tecnologia nos âmbitos penais, do direito penal. Então eu queria que a Roberta explicasse um pouquinho sobre isso, dessa introdução a esse tema que é tão importante para nós nesse momento. Então, Martina, naturalmente com a expansão das relações informáticas, com o crescimento da tecnologia, o direito penal tende a acompanhar esse crescimento, essa expansão e passar a abarcar também as condutas praticadas no âmbito da internet, da tecnologia, enfim. E daí é nesse contexto que surgem os crimes cibernéticos, né, que são relativamente recentes por causa da expansão dessas relações sociais, profissionais, enfim. E eles têm como características principalmente o modo de ser praticados no âmbito das relações informáticas ou então com o auxílio da internet, né, um ou outro. Em relação ao lugar, eles podem ser praticados inclusive transnacionalmente, né, então a gente perde o controle de espaço com eles, o que gera um problema de territorialidade para a persecução penal, né? Principalmente levando em conta que o princípio da ubiquidade deixa de dar uma solução clara para esse tipo de problema. E também o problema da autoria, né? Porque embora a gente tenha mecanismos para identificar o IP de computadores, nem sempre isso será o suficiente para conseguir delimitar exatamente quem foi a pessoa, né? Ou qual foi a organização. Exato. Isso é um tema bem importante e é interessante que você traga essa abordagem, porque ela justamente discorre sobre como que isso funciona exatamente no nosso dia a dia. E eu acho que é importante não só para pessoas da área do direito, mas também para pessoas de fora compreenderem isso, porque isso nos afeta diretamente em diversos setores da nossa vida, né? Bom, ademais desse tema de tecnologia, eu queria que você trouxesse de forma um pouco mais a exemplificar, né? Então, com exemplos concretos, para que fique claro como que isso funciona e para conseguir delimitar um pouco mais concretamente essa questão para as pessoas entenderem. Certo, então, nossa legislação sobre crimes informáticos, ela é recente, né? Ela vem sendo construída principalmente na última década, né? Principalmente nos últimos 5 anos, inclusive, que a gente tem mais disposições. E ela vai desde os crimes impróprios, né? Crimes informáticos impróprios, que seriam aqueles que existem sem a internet, mas que podem ser praticados no âmbito da internet, que são crimes de racismo, de injúria racial, crimes contra a honra, né? Que a gente tem visto uma crescente demanda por essas ações penais. E daí também, já falando em crimes próprios, a gente tem exposição de pornografia infantil, né? Artigo 241 do ECA. Do Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente tem a Lei Carolina Dickmann, que também é relativamente recente, e ela dispõe sobre a invasão de dispositivos informáticos, que até então não era crime, né? Seja para capturar dados, para excluir, para alterar dados, com o fim de uma vantagem que seja ilícita. Então, não só no caso da Carolina Dickmann, né, mas expandindo inclusive para o contexto empresarial. O que mais que a gente tem de legislação especial em relação a crimes informáticos? É também o crime de stalking, né? Que é a perseguição. Recentemente, que é o mais recente que a gente tem, né? E que também já vem aí com vários problemas, porque ele fala, na redação do tipo penal, ele fala de qualquer forma, em qualquer meio, o que deixa muito aberto, né? Gerando um problema de legalidade, porque a gente não tem o crime certo, né? Uma conduta certa. Então, essa expansão do direito penal a gente começa a perceber uma complicação, né? De uma expansão sem limites. Exatamente, essa amplitude muito genérica, digamos assim,
ela dificulta a questão justamente até na hora da aplicação mesmo, né? Que você fala da legalidade, que deixa assim o Estado até a revelia diante de diversas questões a serem definidas nisso, né? Então isso é muito importante. Roberta, aproveitando o gancho que você disse um pouco também sobre questões empresariais, eu queria que você falasse como que ficam as questões das empresas nesse âmbito do direito penal, principalmente da LGPD, como que isso fica posicionado no âmbito específico do direito penal empresarial. Certo, veja só. Uma pesquisa recentemente publicada verificou que 2 em cada 3 vítimas de crimes informáticos ou crimes cibernéticos são pessoas jurídicas. Então, as empresas estão no centro, né, desse problema tecnológico. Então, quando a gente começa a discutir a gestão de dados, a proteção de dados, que veio com a LGPD, né, que já é uma legislação que foi importada de fora, a gente passa a verificar que a proteção de dados ela vai para além da privacidade. Porque o direito à privacidade, que é um direito fundamental, ele é um direito negativo, ou seja, é o direito do cidadão de o Estado não interferir no âmbito privado dele, né? Certo. E daí a gente entra na questão da inviolabilidade do domicílio, das correspondências. E, por outro lado, o direito à proteção de dados é um direito positivo, é um direito do Estado, é o Estado reconhecendo que o fluxo de dados é importante para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento em geral, né? Mas em razão disso, deve haver uma regulamentação para proteger o direito à privacidade. Então, existe essa dualidade, né? Verdade. Essa discrepância e também dualidade entre esses dois quesitos, né? Até que ponto o Estado entra para proteger, né, através do acesso aos dados e também respeitando ainda a questão da inviolabilidade da privacidade, da questão da moradia e tal. Sim. Então, em relação à questão penal, né, a LGPD que nós temos agora, ela dispõe basicamente sobre a questão civil, empresarial, e ela condiciona a questão criminal à edição de uma nova lei, que será a LGPD penal, que já está sendo elaborada, né, por grandes doutrinadores. Então, é uma legislação que tem que ser muito forte para passar a proteger os dados daqueles que são investigados, para passar a proteger aqueles que são réus de ações penais, sejam pessoas físicas ou jurídicas, né? Então, a LGPD penal, ela visa passar a resguardar esse direito, né, que é um direito constitucional de sigilo dos dados, também para aqueles que são alvos de ações penais e, enfim, investigações. Certo. É bem interessante isso, né? Bem interessante esse tema. Pode falar. E daí a gente passa a ter um problema, né, que é verificar, né, essa questão de como que o Estado cuida desses dados, né? Como que o Estado protege os dados das pessoas que são investigadas? Porque veja só, quando a gente fala em um Estado que ele é informático, né? Concretamente informático, é porque de um lado a gente tem uma defesa, né, de uma persecução penal, e de outra uma acusação que não é só o Ministério Público. É um Ministério Público que se utiliza de dados do COAF, que se utiliza de dados do DETRAN, e sabe-se lá quais mais instituições que conseguem corroborar com as investigações penais. Então isso cria uma disparidade de armas muito grande na persecução penal, né? Então, porque a gente tem um lado que tem muitas informações e outro que sequer tem acesso às próprias informações que são guardadas pelo Estado. Esse ponto da administração pública do Estado, ele é bem importante também de compreender como que fica essa questão, né? Então, tudo isso que a gente conversou hoje, trouxe aqui de forma bem a exemplificar essas questões, foi muito interessante, Roberta. Eu agradeço imensamente você conseguir trazer isso. E a ideia desse debate acadêmico é justamente trazer questões um pouco mais técnicas, do âmbito técnico, de forma a todos compreenderem, inclusive quem não é da área jurídica. E eu acho que isso foi feito com muita categoria e de forma muito clara. Então eu agradeço muito a sua presença hoje aqui, Roberta. Eu acho que foi muito esclarecedor tudo que você trouxe e essas discussões que são tão importantes e tão protagonistas do tempo que a gente tem vivido hoje. Eu que agradeço, Martina, e parabéns pelo projeto. Muito obrigada. Acho que deu, né? Acho que Olha só, deu uma gravação só, então.